E aí, está pronto? Está preparado? Olha só, os adventistas do sétimo dia estão corretos, estão certos na profecia. Eu quero compartilhar algumas informações importantes para você aqui neste exato momento, tá bom? Então não sai do vídeo, fica até o final. E, inclusive, eu quero te apresentar um material aqui, ó. Olha esse material. Olha o tamanho dessa Bíblia. Olha a largura dela. Dá para esconder quase que os meus ombros aqui atrás dela aqui, ó. Então eu quero compartilhar uma informação importante que está aqui também, tá bom? Então não sai, porque a mensagem é edificante e com certeza você ficará sabendo o que vai acontecer em um futuro não muito distante, como eu sempre costumo falar aqui no vídeo, tá bom? Só que antes, deixa eu ler um texto, dois textos da Bíblia aqui com você, que é bem interessante para que você entenda a situação, tá bom? Então, abre a Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 41 ao 44. É um texto que você conhece, mas vamos ler mais uma vez para que a gente possa entender mais um pouco sobre o assunto, tá bom? E eu quero compartilhar outras informações importantes aqui com você aqui na tela, tá bom? Olha só o que é que diz aqui, Lucas capítulo 19, versículo 41 ao 44, diz assim, ó. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Esse aqui é a pessoa de Cristo, tá bom? E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. O versículo 44. E te arrasarão aos seus filhos dentro de ti. Não deixarão de ti pedra sobre pedra que não seja reconheceste, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Olha só, amigos, é interessante esse texto, porque Jesus, do alto, ele tem uma visão incrível. Ele olha assim para Jerusalém e diz, se vocês conheceram quem de fato eu sou, se vocês soubessem quem eu sou, se vocês reconhecessem que de fato eu sou o Filho de Deus e que veio morrer pelo pecado de cada um de vocês. Amigos, é interessante porque aqui é uma profecia a qual Cristo viu em alguns anos que estavam diante da sua frente. Jesus olha e diz, se vocês conhecessem por ti mesmo. Amigos, olha só, há um aviso bem interessante que foi dado para os discípulos, para o povo cristão da época, no período de Cristo. O aviso foi esse aqui, ó. Se nós formos ler Lucas, por exemplo, agora no capítulo 21, o versículo 20 e o 21, diz assim, ó. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Aqui nós estamos falando de uma profecia interessante. É a profecia do ano 70. Você sabe, não é desconhecido para você. E aconteceu que toda Jerusalém ela foi sitiada de exército. Isso no ano 66. Tivemos aí um período de 4 anos para que os discípulos pudessem se retirar, para que o povo cristão que entendeu a profecia se retiraram de Jerusalém. E no ano 70 aconteceu a grande desolação, a grande matança. O livro O Grande Conflito chega a registrar que o sangue escorria feito enxurrada ali na escadaria. E Cristo, quando olha para Jerusalém, ele diz exatamente isso. O que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teu inimigo te cercarão de trincheiras. Aonde eu quero chegar com esses dois textos? Jesus avisou de que haveria uma grande destruição em Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70. Jesus avisou que os soldados romanos iriam invadir Jerusalém
Só que não aconteceu nada. Isso aconteceu na segunda vinda dos soldados. E o que é mais importante é que nós estamos avisando também de que Jesus está voltando e que haverá um decreto dominical. Quer entender mais sobre o assunto? Olha só, perdão. Veja, acompanha comigo aqui na tela algumas informações importantes, tá bom? É aqui onde eu quero, por exemplo, compartilhar com você essas imagens aqui. Olha só, o Dom Vicente Ferreira, ele compartilhou o seguinte: Dia Mundial do Meio Ambiente. O tema deste ano é a restauração da Terra. A gente sabe que isso vem sendo batendo na mesma tecla, está aí nos noticiários sobre um dia de descanso, sobre um dia de repouso para a restauração, para o salvamento do planeta Terra. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas por trás disso aí existe um jogo de interesse, tá bom? Então, fazemos em memória dos defensores humanos e da natureza. Os que foram mortos pela violência dos gananciosos, eles nos inspiraram como guardiões da casa comum, ser parte da solução e não do problema. Esse é o lema. Olha só esse outro texto aí, que ele compartilhou disso. Quem dera o dia do Senhor fosse levado a sério. Qual é esse dia? E nessa pausa restauradora semanal, não houvesse nenhuma exploração, nem dos pobres, nem da terra. Fosse o domingo um dia sagrado, apenas de descanso e de louvor, e todas as religiões se juntassem em oração, glorificando o Criador. Olha só o pedido, e se fosse o domingo um dia sagrado, apenas de descanso e de louvor. Olha aqui, olha esse ponto aqui, ó. E todas as religiões se juntassem em oração. Isso está acontecendo. Nós estamos vendo aí a união de evangélicos com a Igreja Romana se juntando, né, tendo um só pensamento, uma só ideia, todos caminhando pelo mesmo caminho. A gente sabe que o mundo evangélico está seguindo ali os passos de Roma, no sentido de o dia de descanso. A gente sabe que a ideia da mudança do sábado para o domingo, isso foi coisa da Igreja Romana, entendeu? E, infelizmente, o mundo evangélico está seguindo os passos da Igreja Romana. Então, aqui o Dom Vicente, ele faz isso, e eu quero aqui compartilhar um outro ponto interessante. Acompanhe aí. Olha só o que foi dito agora pelo o próprio Papa Francisco. Ele disse, ó, algumas sociedades secularizadas perderam o sentido cristão do domingo. Iluminando pela Eucaristia, é um dia de alegria e libertação do trabalho. A abstenção dominical do trabalho não existia nos primeiros séculos. É um dado específico do cristianismo. Então nós vamos ter essa fala do Papa Francisco exatamente no dia 13/12 de 2017. Está aí no site. Então, amigos, eu quero compartilhar o que eu disse que eu queria compartilhar com vocês aqui. Daqui a pouquinho eu volto com uma outra imagem aqui, mais duas imagens, que você vai ficar aí de queixo caído. Então vamos abrir a Bíblia. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia sagrada, uma Bíblia católica. Ela é bem ilustrada, bem antiga, tá vendo? Ela contém algumas ilustrações aqui. Por exemplo, deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho algumas ilustrações bem interessantes. Olha só, ela é ilustrada, bem interessante mesmo. E aqui nós temos, por exemplo, esta outra imagem. Tá vendo aí? E olha só o que diz aqui, um texto bem conhecido. As folhas são bem grossas, dá quase 2 palmos, 1,5 palmo aqui, o tamanho das folhas. Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11 diz assim, ó. Eu vou levantar um pouco para você poder acompanhar. Quase que toma a tela toda aqui, hein? Olha só. Versículo 8, Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11 diz, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Você pode acompanhar isso aí na sua Bíblia, tá bom? E o versículo 9 diz, 6 dias trabalharás
6 dias trabalharás, quase não sai, hein? E farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Tá vendo? Aqui é uma Bíblia católica, e você pode ler na sua Bíblia aí, que esse mandamento, ele está aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11. Então, essa mudança, quem fez? Vamos lá. Então, mais uma vez aí, a fala do Papa Francisco, ele diz, por tradição bíblica, os judeus descansaram no sábado, enquanto que na sociedade romana não estava previsto um dia semanal de abstenção dos trabalhos servis, pois o sentido cristão de viver como filhos e não como escravos, animado pela Eucaristia, que fez do domingo o dia de descanso quase universal. Então, Roma, a Igreja Romana, foi quem fez esta mudança. Quer comprovar mais ainda? Mais uma citação aqui. Olha só o que é que diz aqui, ó. Sydney, aqui na Austrália, diz o seguinte, ó. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal, do último para o primeiro dia da semana. Está aí na tela para que você possa acompanhar. Então veja o belíssimo, né? O livro belíssimo, página 106, o padre, deixa eu só dar um zoom aqui para eu poder ver quem é o nome do padre, o padre Du Bois, Belém, diz assim, ó, a Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Acompanhe esse outro texto aí, a gente finaliza aqui. Diz, ó, olha só, o padre Júlio Maria diz o seguinte, ó, nós católicos romanos guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja, que preceituou tal ordem de o sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Deu para entender aqui agora a gravidade da situação? Então não foi os apóstolos que, como o mundo evangélico diz, né, que pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, agora houve uma ordenância, ou agora o culto oficial vai ser no domingo. Não, não é isso que a Bíblia diz. Existem aí pessoas que estão forçando o texto a dizer coisas que não tem nada a ver, tá bom? Então a mudança do sábado para o domingo é coisa da igreja romana. E infelizmente os evangélicos, entre aspas aqui, seguem os mesmos passos da igreja romana, na observância do domingo, tá bom? Então, amigos, nós estamos avisando de que haverá uma junção, né, isso já está ocorrendo, haverá uma junção da igreja romana com os protestantes, isso já está acontecendo, e haverá uma junção da igreja romana com os protestantes e o mundo político, falarão em uma só língua, tá bom? Em um só pensamento. Então, nesse sentido aí, dessa unificação, haverá um decreto para se observar o domingo como um mandamento do Senhor, sendo que a Bíblia não diz isso. Sabemos que a Bíblia fala em guardar o sábado como um mandamento santo. Ainda prevalece até os nossos dias de hoje. Prova, você acompanhou aqui na tela o que o Papa Francisco falou, o Padre Júlio Maria também, e outras citações que foi compartilhada aqui, tá bom? Então volte-se para a Bíblia. Não siga as tradições do homem. Não siga o que o homem fale, siga o que diz assim o Senhor, tá bom? O que o Senhor diz. Então, que o nosso bom Deus, Ele te abençoe. Eu espero você ter gostado desse vídeo. E se você gostou, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a este material. Estamos dando o aviso de que haverá um decreto dominical, tá bom? Haverá um repouso semanal, não o que a Bíblia pede para que eu e você façamos,
mas o que o homem vai pedir para que eu e você faça. Então, como diz a palavra do Senhor, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens, tá bom? E que seja assim também a sua vontade. Que Deus te abençoe, comenta aí, compartilha, se inscreve no canal e que Deus te abençoe.